Olá e sejam bem-vindos a mais um TerraGameOn.gg, meus amores. Aqui a gente está ao vivo tanto no nosso portal do Terra quanto no TikTok e principalmente na nossa Twitch aqui do Terra Game On. Eu sou a Bá Gutierrez e é um prazer estar aqui junto com vocês porque hoje o programa promete, gente. Então eu já vou trazer ele, que é o meu companheiro de ou quase todas as edições, Pablo Miyazawa. Boa tarde. Aliás, boa noite. Boa noite, Bárbara Gutierrez. Tudo bem com você? Que iluminada você está hoje. Eu adoro as suas saudações quando a gente começa o programa. Olá, gente bonita. Olá, meus amores. É muito carinho, né? Estamos todos precisando de carinho nesse momento. O mundo está tão difícil, né? Fico muito Tá. feliz. E, pô, lembrando que semana passada você estava no Big Festival, né? Apresentando o Big Festival Awards. Que chique, que luxo você. Ai, gente, não tenho nem brusinha para um negócio desse. Foi uma delícia o Big. Ele é um evento muito importante dentro da indústria de jogos e desenvolvedoras independentes, né? E a gente sabe a importância dele para o mercado há anos e anos. E esse ano a gente teve um bafafá acontecendo no meio do evento. Você viu, Pablo? Olha, eu vi e vou te contar, hein, que legal, né? Esses eventos normalmente são tão bem programados, né? À prova de imprevistos, de surpresas, e a gente viu um negócio muito legal acontecendo numa palestra, e a gente só soube disso porque algumas pessoas que estavam lá dentro começaram a falar nas redes sociais sobre isso, e foi uma palestra sobre um tema, Bárbara, muito polêmico atualmente e que pouca gente tem coragem de falar a respeito disso, por, sei lá, por receio de, enfim, de perder alguma coisa ou de se meter com as pessoas erradas. O fato é, o assunto NFTs, os Non-Fungible Tokens, ou se você quiser traduzir ou não, os tokens não fungíveis, né? É o tema mais falado, é a sigla mais comentada do mundo da tecnologia e também fora do mundo da tecnologia em 2022. E a gente sabe, isso já está entrando no mundo dos games, né? Com certeza. Justamente por isso, hoje, daqui a pouquinho, aliás, depois das nossas novidades de games que a gente trouxe aqui para vocês, que a gente vai falar bem rapidinho, a gente trouxe o Mark Venturelli da Rogue Snail para conversar um pouco com a gente, porque ele foi o responsável pela palestra que deu o que falar, fez bastante barulho lá no Big Festival, falando do porquê que o mercado de cripto, NFTs, blockchain, enfim, pode ser nocivo para a indústria de games e não só a indústria de games, ou a nossa sociedade em geral, né? Então, justamente para explicar um pouco sobre esse assunto de uma maneira diferente do que a gente fez em comparação ao ano passado, em novembro, quando trouxemos um especialista de NFT, blockchain, cripto, etc., para mostrar o que esse mercado tem de bom, de positivo para os jogos, né? Agora é a hora de mostrar o outro lado da moeda, Pablo. Isso aí, Bah. Então, daqui a pouquinho, você que entrou na nossa transmissão aqui pela Twitch, pelo TikTok também, e também pelo Terra, vai ver o Mark Venturelli, que além de ser um game designer incrível, a empresa dele já fez games muito legais, né? O Relic Hunters, o Chroma Squad, entre outros. É um cara São também, um perfeitos. dos muito bons, jogos 100% brasileiros. Ele também é um pensador dos games, né? Um dos caras da indústria brasileira que não tem medo de dizer o que pensa, e mesmo que isso vá incomodar alguns poderes. Então, a gente trouxe esse convidado para conversar com a gente daqui a pouquinho, e vamos entrar já, Bah, em assuntos polêmicos, mas polêmicos de uma maneira não surpreendente, mas uma maneira triste, né? A gente sabe que na semana passada, o ex-primeiro-ministro do Japão, o Shinzo Abe, né, que na verdade é Shinzo, desculpa, Shinzo Abe, ou Abe Shinzo, como você preferir, ele foi assassinado por um atirador durante um evento. O atirador foi preso, mas logo a imprensa mundial começou a repercutir um meme, obviamente criado por pessoas mal intencionadas na internet, que é o que acontece sempre, né? Que o suposto assassino seria ninguém mais, ninguém menos do que o nosso Hideo Kojima. Você está vendo aí na tela um desses tweets que começou a repercutir, fotos que o Kojima já tinha publicado na vida dele, né, com um chapeuzinho com símbolo comunista. Tem uma outra imagem aí, que vamos colocar, que é a próxima.
que foi, inclusive, infelizmente, né, eu tô rindo para não chorar aqui, foi uma imagem compartilhada, inclusive, por um político de extrema-direita da França, né, que falou: olha só, pegaram o assassino do Shinzo Abe e ele é um comunista mesmo, olha só. E daí tem as fotos do Kojima aqui com o Che Guevara, com o Marx. Enfim, né, Bárbara? Na internet nada se cria, nada é verdade, né? Tudo você pode inventar com um Photoshop ou com uma má intenção. O fato É é importante que também lembrar que o político que mostrou, né, essa fake news e tornou ela quase legítima, né, ele é de extrema direita, né? Então combina um pouco com esse pessoal que gosta de fake news aqui no Brasil também. pois é, só que esse tipo de coisa acaba enganando os veículos de informação bem intencionados, digamos assim. Então, teve uma emissora de TV da Grécia que acabou passando essas fotos e mostrando aqui que a polícia tinha prendido o assassino e, coitado, o Kojima, né, fazendo as poses. A gente sabe que o Kojima é realmente um game designer diferenciado, ele tem ideias muito progressistas, né, o que é até raro na indústria de games asiática, né, ele assume essas ideias, mas ele ficou bem bravo com isso aí, viu, Bah? Ele mandou avisar que está tomando as medidas legais contra aqueles que repercutiram essas informações falsas de que ele teria algo a ver com o assassinato do político. Né? A declaração foi a seguinte: a Kojima Productions condena veementemente a disseminação de notícias falsas e rumores que transmitem informações falsas. E eles escreveram isso no Twitter. Não toleramos tal difamação e consideramos tomar medidas legais em alguns casos. Fora o fato, né, Bárbara, de que essa coisa de o assassino é um japonês, então põe uma foto de qualquer japonês aí e as pessoas se Racista, confundem ou dão racista, risada. É uma coisa racista, né? é Que, racista. vamos combinar, a gente não aguenta mais. Né? Eu, como já passei por isso muito na minha vida, né? De ser chamado um japonês genérico na minha vida, eu concordo que esse tipo de brincadeira tem que acabar. É engraçado, já foi engraçado, mas com certas coisas não se brinca mais. E no caso aí, a gente está falando do assassinato de um político, é uma coisa muito séria. Então, o Kojima está certo em ter ficado indignado aí com a associação dele a esse crime horrendo, independente da posição política, da ideologia do Shinzo Abe. É isso, né? A gente não pode entrar nesse mundo hostil aí de que as coisas se resolvem à bala. Então, é isso. Fica aí o recado e nossa consideração com o Hideo Kojima, que continua sendo o game designer mais legal que a gente tem hoje no mundo. Minha opinião. Eu vou lançar a braba aqui, lançar um boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Então, All Might, Wilson, Ian, Lipdal, Rodrigo Chips, Rafa, Motaplay e inclusive tem uns comentários bem legais aqui que eu vou falar rapidinho, porque, gente, a gente está com o tempo contado aqui. O Pablo já lançou em uma matéria no tempo de duas, hashtag denúncia. Vamos rápido então, vai, Ó, lê os comentários. o Ia falou, logo ele que faz jogos anti-guerra, poxa. E Hell Dandan falou assim: pior que Metal Gear 2 aborda, de certa forma, as fake news. Olha só que coisa. Então é isso, gente. A gente tá aqui do lado do Kojima, tá? Kojima, we stand by your side. Sempre. E, gente, eu queria dar um recado aqui rapidinho, porque se você quiser um lugar divertido, cheio de gente incrível para falar sobre games, cultura pop, enfim, porque agora o Game On aqui do Terra tem um Discord próprio para a gente ter a nossa comunidade, certo? Oba. Então, não se esqueçam de colar junto com a gente. Se você não sabe muito bem o link, não tem problema, entra no Twitter do Terabyte, porque assim você já vai ver no tweet fixado o nosso link do Discord. A gente está esperando você para a gente conversar, para a gente criar essa comunidade um pouco mais, tá? Ótimo. E então, é isso, né, Pablito? Posso já lançar para a próxima? Lança, porque eu quero ver o Kojima nessa E3 que vai rolar no ano que vem. Será? Pois é, o Pablo já lançou a braba, porque, meus amores, a volta da E3 em 2023, olha só, até rimou, que lindo. Vocês achavam que precisava? Eu também não, mas vamos que vamos, né? Porque a Entertainment Software Association, que é a ESA, né, confirmou nessa quinta-feira, o vulgo hoje, que a E3 vai retornar, sim, meus amores, a um formato presencial, lá em Los Angeles, no LA Convention Center, como sempre, né? Então, o grupo
que organiza, né? Enfim, falou que não, tá tudo bem, galera. Fiquem tranquilos que ano que vem estamos de volta. Então, essa nova edição da E3 vai acontecer na segunda semana do mês de junho, se nada acontecer, né? Se a gente não tiver uma segunda, terceira, quarta, quinta pandemia, vou até bater 1, 2, 3 vezes na madeira. Vai ter aquela mistura de apresentações digitais, exibidores com participação presencial, formato aberto para o público em geral, então, né? Não é novamente aquele formato antigo que era só para jornalistas. E aí as inscrições para cobertura de imprensa vão ser iniciadas ainda em 2022, tá? E dizem, né, as línguas, que deve ser muito mais simples e seguro do que no ano passado. Então é isso, gente. Assim, a E3 não foi realizada, né, em 2022. Foi uma decisão que foi principalmente nessa dificuldade de organizar um evento presencial no momento em que muitos países ainda estavam lidando com o Covid, né? Então, esperemos que ano que vem esteja tudo à normalidade. Lembrando que a empresa que vai cuidar, a partir de agora, da organização, uma empresa com vasta experiência em eventos de fãs, né, como a PAX, a Star Wars Celebration, a Comic Con de Nova York, que é a Reed Pop. Ou seja, se eles estão organizando, isso aí já responde a pergunta aqui do nosso Almighty R, que pergunta se a E3 vai voltar a ser um evento para o público, né? Se vai continuar sendo, ou vai voltar a ser só um evento para a imprensa especializada. Eu acredito que vai voltar esse formato de todo mundo podendo entrar pagando ingresso na E3. E é isso, esperamos que seja bom, né? Eu torço porque eu acho que quanto mais eventos, melhor. Eu concordo, mas, né, veremos que traga qualidade, que é o que a gente precisa, aliás. E para falar de coisas que a gente precisa, você precisa seguir o Terra nas redes sociais, gente. Apenas. Vamos, meus amores, a gente tem Terra Byte no Twitter e no Instagram, e aqui na Twitch, é o Terra Game On, estou mostrando vocês. E no TikTok, que a gente tá bombando, meu amor, se você ainda não segue, a gente tá perdendo, é Terra Grimon também, fechou? E aí no YouTube a gente tá como Terra em geral, que é inclusive onde você assiste os nossos bots. E agora, Pablito, fiquei sabendo que a Nintendo tá pegando inspiração de outros jogos. Sempre, né, a Nintendo faz isso muito bem. Eles olham para o que tá todo mundo fazendo e falam assim, vamos fazer melhor, mas só quando a gente estiver pronto para fazer. Então, a notícia da semana foi que a Nintendo vai lançar mais um jogo do Kirby, que é o personagem mais fofo e carismático da família da Nintendo, e até que se prove o contrário, eu acho, né? Que completou 30 anos de existência nesse ano de 2022. O primeiro game do Kirby foi o Kirby's Dream Land, para o Game Boy, e desde então ele já fez das suas em todo lugar, acabou de lançar um jogo aí para Switch recentemente, né, o Forgotten Land, e agora a Nintendo vai entrar na onda dos jogos party games em que você tem que sacanear o amiguinho. Por isso que a gente está chamando aí de Fall Guys do Kirby, mas não é o caso. A gente não sabe bem qual é o caso desse Kirby Dream Buffet. É um jogo de Kirby com comida. O player Pablo, Kirby come os outros personagens do Nintendo do café da manhã. É meio por aí mesmo. E ele regurgita outra coisa ainda melhor. Eu adoro o Kirby. A gente sabe que ele foi inspirado num advogado que salvou a Nintendo de um processo chamado John Kirby, que também, né, era rechonchudinho e tinha as bochechas rosadas. Então a Nintendo no Japão foi lá e criou o Kirby para homenagear esse cara que salvou a Nintendo de um grande prejuízo. E ele funciona realmente em qualquer tipo de jogo. Então a gente está vendo aí que o Kirby Dream Buffet ou Dream Buffet tem comida no meio. São disputas de 4 jogadores contra 4. É alucinado. Salve-se quem puder. Ninguém sabe exatamente se esse jogo vai ser grátis ou não. Está escrito para a gente baixar na loja da Nintendo no Summer desse ano. O Summer desse ano vai até setembro. Então, talvez em agosto a gente tenha aí mais informações sobre o que esse jogo da Nintendo, que parece muito o Fall Guys, Eu não quero arriscar, mas eu adoro o Kirby e provavelmente eu vou jogar muito. Olha que fofo. Olha como ele é fofo. Eu tô vendo os comentários aqui. O Terra Gamer falou, tem carinha de jogo de graça, né? Aí o Edson,
Nintendo, de graça! Concordo, Edson, realmente. Quando eu começar a cogitar, inclusive alguns amigos meus nintendistas, olha, Nintendo lançando um jogo aí que parece um jogo gratuito, porque essas coisas de jogo online, né, multiplayer e tal, deve ser de graça. Daí os caras, acho que não. E é isso aí, né? Não vamos pôr o Kirby na frente dos bois, porque é isso aí, para Nintendo dar alguma coisa de graça. Não existe almoço grátis, né, gente? Nem na indústria de games. Quer dizer, existe sim. Tem muita coisa grátis rolando legal por aí. Jogos que não te agridem a inteligência por você estar jogando de graça, né? Que querem que você esteja lá conectado online. Daqui a pouco eu vou falar sobre um desses. Mas espero que o Kirby seja um desses também. Mas eu posso já convencer o pessoal de um desses jogos de graça que são muito bacanas e que falam um pouco sobre o metaverso, né, Pablo? Claro, por favor. Então, que é o metaverso e por que tem jogos que conseguem ganhar dinheiro com isso? É isso que você vai responder para a gente? Eu não, mas diversos especialistas do mercado responderam isso para a gente numa parte da nossa websérie aqui do Terra Game On, que o nosso pessoal de mundo faz, muito bacana, que fala justamente sobre metaverso, né? E principalmente o sucesso que o Fortnite faz dentro dos negócios. Vocês estão vendo agora um pedacinho aí do nosso vídeo, da nossa produção especial, que fala, entre inúmeros capítulos, né, sobre essa febre do Fort Nelson, que é simplesmente um dos jogos mais incríveis que a gente tem atualmente. Então, dessa vez a gente falou um pouco sobre a relação de Fortnite, negócios e metaverso. Então, acho que é uma relação muito necessária e importante para a gente trazer para as pessoas, porque às vezes o conceito de metaverso está muito longe de alguns e para os gamers está muito próximo. É por isso que a gente rejeita, né, essa ideia do metaverso quando ela não é bem executada. Por isso que a gente quer um negócio bem feito, porque para a gente o metaverso ele existe há anos já. Então, sim, Fort Nelson, Palma, desse jeitinho que a gente gosta de chamar. E para o pessoal que está com a gente no TikTok, meus amores, segurem, porque logo mais a gente vai ter uma entrevista muito bacana com o Mark, que vai falar sobre NFT, blockchains e toda essa relação de criptomoedas e como elas podem ser, na verdade, nocivas para o mercado de games. Mas antes, o Pablo tem um recadinho muito importante. Isso aí, Bah. Nossa, hoje todos os assuntos estão se conectando, você percebeu? A gente, né, pensamos muito bem aqui. Mas sim, eu tenho um recado para vocês, né? Peraí, na verdade, eu já darei esse recado daqui a pouquinho. Por favor, dá uma enroladinha aí, porque eu acabei de ter um problema com o meu roteiro aqui, por favor. Né? Explica para a gente aí quais são... Mudou as hashtags ou as arrobas do nosso programa. É isso nas redes sociais ou a gente continua com Terra Game On? Mudaram, meus amores, mudaram, porque o que acontece? A gente agora tem o nosso Twitter e o nosso Instagram do Terrabyte. Então, é @TerrabyteOn no Twitter. E nesse Twitter, inclusive, você pode achar o nosso link do Discord, tá? Que a gente está chamando vocês. No Instagram também é Terrabyte, tá? E já no TikTok, a gente entra como Terra Game On e na Twitch também como Terra Game On, tudo junto. Então, agora a gente tem essas diferenças, porque agora o Terra está cada vez mais conectado, né, amores? E aí, vocês querem saber sobre tecnologia, reviews de diversos produtos? Não tem problema, vocês venham conosco que a gente traz as melhores soluções, as melhores reviews, notícias e o que vocês precisarem mais. Isso aí, agora estou aqui, estou pronto, então pode fechar em mim. É isso aí? Temos um momento TikTok aqui para falar de uma novidade. Olha só, que eu vou contar para vocês agora. Aquele game Apex Legends, da Electronic Arts, que é um game de tiro em primeira pessoa, Battle Royale, aquele lá, todo mundo contra todo mundo, que já fez muito barulho nos PCs, nos consoles, ganhou recentemente uma versão exclusiva e gratuita para dispositivos móveis, celulares e tablets. E eu vou contar aqui para vocês. Vocês me conhecem, sabem que eu sempre achei que os jogos Battle Royale e jogo de tiro não fossem para mim, porque minhas mãos são grandes, eu não consigo jogar em celular, não consigo jogar em tablet, mas eu baixei o Apex Legends Mobile no meu tablet, instalei e está funcionando muito bem e eu estou gostando muito. Por que eu gostei desse jogo como um Battle Royale? Porque ele traz esse gênero para um lugar diferente,
que é a ficção científica, é aqueles mundos futuristas distópicos que, enfim, o mundo acabou e é isso que sobrou. Eu gosto particularmente desse tipo de assunto em várias mídias e nos videogames funcionam. Em Battle Royale tem tudo a ver também. E tem os heróis e heroínas, né? São cheios de personalidades, né? Que são, aqui nesse jogo, são conhecidos como as lendas, por isso que o jogo chama Apex Mobile Legends, e cada um tem seus poderes e habilidades bem específicos que fazem toda a diferença na hora do jogo. Então, eu instalei, logo de cara o game me perguntou qual é o meu nível de experiência com esse tipo de jogo e se eu já joguei essa franquia antes. E dessa forma, ele meio que se ajustou à minha maneira de jogar. No caso, como vocês sabem, eu sou newbie nesse tipo de jogo, eu coloquei a configuração mais fácil e aí ele me permitiu disparo automático. Daí você escolhe também a configuração da interface, passa por um tutorial necessário, né, para garantir que você vai conseguir jogar, mesmo não sendo um profissional. E aí a partida começa, e como é típico nesse tipo de jogo, você se vê voando por cima do cenário com os seus dois parceiros, e aí quando você pousa, começa a rolar aquele ritmo tenso dos Battle Royales, que é todo mundo contra todo mundo, e que vence o melhor. E como é um jogo em grupo, você precisa criar estratégias para conseguir cercar os seus inimigos e não ser cercado, e cada partida é decidida naquele mínimo detalhe, né? Então, jogando no tablet foi uma surpresa para mim, funciona muito bem, funciona naturalmente, e acabou de sair uma atualização do jogo, ou seja, já tem uma segunda temporada rolando, com novos personagens, novos mapas e novos modos de jogo. Então, fica aqui a minha dica para você baixar de graça o Apex Legends Mobile no celular ou no tablet, e quem sabe a gente não se encontra para jogar uma partidinha juntos. Muito que bem, aí sim, hein? Eu já baixei o meu também, entendeu? Só que eu ainda não joguei com o Pablo juntos. A gente tem que marcar uma jogatina. O Aleixo já tá falando para montar squad. Vamos aí, vamos aí. Vocês têm que ter muita paciência comigo, porque talvez eu afunde os times, né? Quando eu jogava outros games parecidos, em tempos menos remotos, assim, eu sofria e eu fazia as pessoas sofrerem, mas acho que é isso, né? Jogar videogame é um exercício de paciência, gente. Jogar videogame online com outras pessoas aí menos providas de habilidades, né? Então, entendam, mas isso aí, joguem comigo. Maravilhoso! Então fica aí a dica para você baixar Apex Legends Mobile, hein, Mores? Vamos que vamos. Quem quiser jogar comigo ou com o Pablo, adiciona aí. Vamos lá, vamos jogar, vamos fazer squad. Mas, claramente, eu e o Pablo somos de níveis diferentes. Eu, né? nível newbie, eu sou o nível ruim. Nossa, é propício. Olha só, a Alexandra falou, eu jogo no PC. Se alguém quiser montar squad, manda uma mensagem e vamos. Opa! Vamos, então, começar a falar sério aqui? Vamos! Vamos que vamos! O público tá muito bom, nossa, fazia tempo aí que a gente não tinha essa plateia aí. Ó, tem mais gente nas nossas transmissões aqui do que tinha dentro da sala de eventos do Big Festival, onde o nosso entrevistado deu a sua palestra surpresa. Então, convida ele, Bárbara, por favor. Então, por favor, eu quero chamar ele, Mark Venturelli, da Rogue Snail, junto com a gente para falar um pouco sobre NFTs. E aí, Mark, tudo bom? E aí, pessoal, tudo bom? Boa noite. Obrigado pelo convite, Bárbara, Pablo. Pô, legal ter você aqui. Faz tempo que a gente não se vê, cara. Eu não vou em eventos presenciais há um tempão. A gente se encontrou. Pô, foi num... Você não conseguiu visitar o Big presencialmente, né? Infelizmente. Mas você, assim, antes de perguntar sobre o que aconteceu lá, você acha que você ia ficar mais nervoso fazendo a apresentação do jeito que você fez se você estivesse lá ao vivo no palco, olhando para as pessoas de pertinho? Não, acho que não. Eu gosto mais, na verdade. Eu tenho pouca experiência de fazer remoto, na verdade. Eu só tinha feito uma vez antes. É meio horrível, né? Porque tem esse delay, você ficar esperando os aplausos, você não sabe se as pessoas... Na verdade, eu não tinha nem delay, eu não tinha nenhum retorno. Eu fiz a palestra inteira, eu não sabia se o auditório estava me vaiando, me aplaudindo, eu não sabia nada, eu só falei para a parede, assim. Tá, talvez seja mais fácil. Então vamos explicar para o público que está aqui e não entendeu. A Bárbara estava lá, só que ela não assistiu, né, a palestra. Você estava fazendo outra coisa na hora no Big, mas você quer contar para o pessoal que está em casa o que aconteceu no Big Festival para a gente trazer o Mark aqui com a gente? Ai,
O que acontece? Mark ia falar sobre o futuro dos games. E aí ele abriu a palestra dele falando que, galera, enganei vocês, não vim aqui falar sobre o futuro dos games, coisa nenhuma. Vim falar sobre, lança assim, ó. Porque NFT é um desastre. E eu achei muito interessante, assim, porque... Vamos mostrar, Bá? A gente tem esse trecho marcadinho aí, que o Mark colocou gentilmente a palestra inteira no YouTube, e a gente trouxe aqui esse pedacinho em que tem o plot twist. Vamos colocar aí esse pedacinho, ó. Algumas coisas novas aí que estão aparecendo, talvez em outras palestras tenham visto ou não hoje ali pelo evento. Então essa é a parte que eu enganei vocês. Então o nome da minha palestra não é o futuro do game design. Eu fiquei com medo de talvez não aprovar a minha palestra. Se eu falasse que o verdadeiro título dela é porque NFT é um pesadelo. O povo aplaudiu, Mark. Pode tirar o som. Sabendo. Depois que eu acabei, eu fiquei sabendo. Bom, vamos lá. A minha pergunta é assim: você foi chamado para fazer um painel no Big Festival, que é uma plateia basicamente de desenvolvedores de jogos e pessoas que querem trabalhar com isso, e aí você propôs uma palestra para falar sobre para onde vai o game design, né? O que você pode... O futuro do game design. Isso. O futuro do game design, mas daí no meio do caminho você resolveu falar sobre um assunto que é mais importante na tua opinião. Foi assim mesmo? Mais ou menos. Foi o que aconteceu, né? Mas faz parte de uma brincadeira narrativa ali da minha palestra, né? Porque, de fato, a minha palestra é sobre o futuro do game design. E é impossível hoje em dia, infelizmente... Deixa eu falar sobre isso, né? Perfeito. Como a Vampira que falou, inclusive. Exatamente. Tanto que, assim, era impossível fazer uma palestra sobre o futuro do game design, infelizmente, sem eu negar os futuros que estão sendo prometidos hoje, outras promessas de futuro que estão sendo vendidas, né? E aí, tanto que no final do talk, eu desminto, eu falo assim, na verdade, eu vou desmentir a mentira que eu menti pra vocês, eu corto o porque o NFTs são um pesadelo, né? E eu volto para o futuro do game design. E a parte final da minha palestra é justamente a minha visão. Inclusive, Pablo e Bárbara, desculpa colocar vocês nessa posição, né? Mas eu sei que vocês me convidaram aqui para falar sobre NFT e tal, mas a verdade é que eu enganei vocês. Eu queria falar de coisa boa, de soluções inteligentes, sustentáveis, humanas, saca? Então, já tem muito papo de NFT por aí, vamos falar de coisa mais legal, pô. Perfeito aí, ó. Fomos trollados também. Não, mas eu acho que é isso aí. A gente está aqui para realmente propor novas opções, novas soluções, e quando a gente se propõe a conversar sobre um assunto que é tão divisível, né? Assim, as pessoas são contra, a favor, tem gente que não entende. Eu acho que o nosso papel como imprensa, como veículo, é explicar para as pessoas que olham e não entendem nada do que a gente está falando e acham que a gente está falando um outro idioma, e é uma sigla feita para ser difícil de pronunciar. Né? Vocês não acham que é de propósito aqui, entre nós? É isso que eu ia falar, que é de propósito essa falta de acesso. É feito difícil para ninguém entender mesmo e deixar o negócio meio que tomar conta. O que você acha, Mark? Eu acho que existe esse elitismo, com certeza, Pablo, com certeza. Inclusive, assim, eu como uma pessoa que, cara, eu trabalho com videogames profissionalmente há 15 anos, eu programo há muito tempo, não há 15 anos, eu comecei a programar depois de mexer com jogos, né, nos jogos a partir do game design, mas eu programo há mais de 10 anos, e eu comecei a estudar o blockchain quando ele começou a aparecer, assim, tipo, eu comecei a estudar, entender como é que ele funciona, tentar programar algumas coisas, em meados ali de 2018, mais ou menos, 2018 para 2019. Quando eu achava que poderia ser interessante trazer isso para jogos. Olha, pô, vou explorar aqui, né? E mesmo eu, que eu tenho um conhecimento técnico, assim, acima da média, eu diria, do público em geral sobre o assunto, é muito comum a galera querer vir trazer o famoso, o technobabble, né, o pessoal, a baboseira técnica, assim, e trazer, não inventar, mas coisas que são, assim, no fundo do específico daquela disciplina, para tentar complicar, sabe, igual o advogado falando difícil e o juiz falando difícil, para excluir as pessoas, né, é a mesma ideia, assim, né, é o mesmo tipo de elitismo e é feito para não entender mesmo muita coisa. Na linguística, a gente vê isso, né? A gente até estuda isso em teoria da comunicação, de como até mesmo o próprio meio acadêmico, então, alguns outros lados, como você citou, né? Advocacia, enfim, acabam trazendo essa dificuldade justamente para não entender, assim. E
E assim, o Pablo, ele separou aqui algumas coisas importantes, né, da palestra, que é o Pay to Earn transforma um game divertido em uma atividade econômica. E aí, quando você coloca o earn na experiência do play, você destrói o play. Mas até mesmo antes da gente falar sobre esse argumento em si, fica muito a questão, né? E aí? NFT, cripto, blockchain, além de um sistema no qual as pessoas vão ganhar dinheiro em cima de outras, qual que é? Né? Qual que é o grande rolê disso relacionado em games? Fica alguma coisa a mais? Porque eu vi que quando fizeram essa pergunta para um painel cheio de pessoas que estavam representando, né, esse assunto, as pessoas não conseguiram responder, inclusive, né? Teve um vídeo do Big que circulou por aí, de uma pergunta do queridíssimo Waka que trouxe para as pessoas. Eu queria saber do seu lado, Mark, se você sente que tem algo a mais. Eu acho que é natural essa dificuldade que eles tiveram de responder a pergunta, né? Inclusive, esse vídeo é meio engraçado. Tem um corte dele no meu Twitter, se vocês quiserem dar uma olhada nesse momento aí do Big Festival, que essa pergunta é feita, fica um silêncio muito constrangedor e depois a resposta é um gerador de Lero em tempo real, assim. Eu acho natural eles terem essa dificuldade, porque realmente é muito difícil você dar um exemplo de algo que não existe, né? Eu realmente acredito que em seu estado atual, blockchain gaming não traz nada para jogos que não seja fator econômico, tokenização, ganhar dinheiro e incluir dinheiro de verdade nas economias de jogo de maneira assuntosa, assim, né? Eu queria voltar um pouco no didatismo da questão, porque quando a gente fala de blockchain, muita gente não entende nem do que se trata. Né? Blockchain é uma maneira de tirar o controle das instituições e criar uma maneira de se negociar dinheiro, valores, num aspecto digital que ninguém tem controle sobre aquilo. Aquilo é autocontrolável, digamos assim. Então, você explicaria dessa forma? Existe uma maneira... Adoro isso aí, inclusive. Sim, eu acho que, inclusive, o ponto-chave da minha palestra, Pablo, quando eu faço a introdução, né, sobre blockchain, antes de chegar e explicar como que isso se relaciona com o jogo, né, eu tento trazer algumas explicações, assim, simples de como a blockchain funciona, mas eu acho que muito mais importante do como ela funciona é o porquê ela funciona, entendeu? Então é tipo assim, por que fizeram a blockchain? Para que ela serve? E assim, o core de porquê, né, o cerne de porquê que a blockchain sequer existe, ela nasceu de uma galera, um pessoalzinho que é tipo a terra plana da política, que são os anarcocapitalistas. E é um pessoal que acredita que qualquer tipo de governo, qualquer tipo de organização social, instituição, você não pode confiar. Tem que ser cada um por si, Deus por todos, e não pode ter de governo jamais, em momento nenhum. E é uma coisa muito assim, beleza, você não confia em nada, né? Então, o blockchain é uma solução tecnológica brilhante para um problema que eu acho que é estúpido. Que é justamente, vamos fazer um mundo sem governo, sem lei, sem instituição, sabe? Cada um por si. E aí, como é que a gente vai fazer para ter o nosso dinheiro no banco? Se a gente não confia em bancos, né? Então, o blockchain, ele nasce dessa premissa estúpida. Em cima dessa premissa, eles constroem uma tecnologia brilhante, de fato. Mas a grande questão que a gente tem que perguntar sobre blockchain, tanto em jogos quanto em outras aplicações, não é como isso funciona, como você está usando, como você quer usar. É por quê. Por que você quer usar isso? Por que a solução que a gente já tem, que já funciona no mundo real, por que ela não serve? E a maioria das vezes, a resposta vai ser igual na palestra lá, vai ser um silêncio, um gerador de Lero, porque o blockchain ele é uma solução para esse tipo de sociedade que não existe e jamais é possível existir, na minha opinião. Acho que é importante também a gente levantar alguns pontos aqui que muitas pessoas que se utilizam de blockchain não necessariamente trazem qualquer aspecto negativo relacionado aos seus trabalhos ou às suas vivências, mas ao mesmo tempo, blockchain também é algo muito positivo para quem não quer deixar rastros, né? Para quem trabalha ali no mundo da ilegalidade, da deep web. A gente, querendo ou não, precisa também levantar esses pontos, né? Nossa, Bárbara, mas do nada você virou uma conservadora. É verdade, quando a gente fala sobre Deep Web, a gente tem muitos serviços sendo oferecidos ali, dentre
muitas coisas completamente legais, né? E a gente precisa falar sobre isso, e que são pagas com cripto, né? Venda de arma, tráfico de humanos, Pessoas, entre outras coisas. órgãos e, assim, até mesmo, né, assassinatos. Né? A gente precisa falar sobre isso também, né, Mark? Com certeza. Tem uma... Eu faço terapia e eu recomendo para todos aí que façam terapia. Terapia não é só para quem é maluco ou tá passando por um problema. Terapia é igual ir na academia, né? Mas é o treino para suas emoções, para você se conhecer. E o meu terapeuta me falou uma coisa muito interessante recentemente, que eu acho que é um bom exemplo disso aí que você falou, que é a ideia das polaridades, né? Que às vezes a gente quer muito negar uma coisa, então a gente fala assim, nossa, sei lá, eu tenho muito medo de ser aceito pelas pessoas, eu tenho medo que as pessoas vão me rejeitar. E aí você vira um arrogantezão, né? Você fica, não, eu não preciso de ninguém, eu sou melhor que todo mundo, saca? Então você vai pro oposto daquilo, né? Então, assim, sempre tudo que é muito extremo, né? Tudo que é muito exagerado para um lado, frequentemente acaba sendo dois lados da mesma moeda, né? E isso é uma coisa que eu vejo muito nessas ideias aí, dessa liberdade que a galera prega com a blockchain, porque justamente quando você quer tanto ser livre, quer tanta liberdade, que você fala, não vou me submeter a nada, nenhuma lei, nenhuma regra, de repente você está vivendo num caos total e que quem gosta desse tipo de gente são dois tipos de pessoa, que são criminosos, né? Então, tipo, não vai deixar rastro nenhum, não precisa respeitar nenhuma lei, não tem nenhum tipo de controle, né? Então, criminosos adoram a blockchain e todas as suas tecnologias. Criminosos de guerra adoram, né? A gente está vendo muitos usos de blockchain aí no conflito que está acontecendo no leste europeu hoje, por exemplo. E outro tipo de gente que adora tirar leis são megacorporações, né? Os grandes capitalistas. Então, os grandes capitalistas que têm todo o dinheiro e todo o poder, eles gostariam muito que tirassem as regras e as leis que impedem eles de terminar de controlar tudo. Né? O que impede hoje as grandes corporações de controlar absolutamente tudo e não dar chance para ninguém de fazer nada, são só essa última barreira aí, que é a nossa fé, a nossa crença em governos e leis. Eu tenho uma pergunta interessante aqui, rapidinho, Manda, Pablo, do Bá. Rodrigo Chips. Mas o blockchain não é justamente o contrário, tendo em vista que todas as transações são abertas na rede? E aí a Annie na web falou, você tem um ponto, né, Rodrigo? Porque as transações são transparentes. Só que aí a Vampira falou, você consegue rastrear e ver de qual carteira saiu para qual, mas é tudo meio escondido por IDs. Por exemplo, sua ID pode ser 231583, blá blá blá, e vai para ID 289417, nananã. Você só sabe isso se realmente sabe que é a pessoa por trás das IDs. E mesmo assim não é tão transparente quanto falam. É assim mesmo, Sim. Mark? Não é nem um pouco transparente, pelo contrário, assim, um dos pontos chave que a galera usa para vender a ideia da blockchain entre eles é justamente a privacidade. Né? Então, tipo, é justamente a ideia de que você vai poder fazer as coisas sem um governo saber que você fez, sem alguém poder rastrear que foi você que fez. E como eu falei, Bitcoin e vários outros tipos de criptomoedas são muito populares para o grupo organizações criminosas, para você movimentar dinheiro, né? Então, por exemplo, os oligarcas russos que estão agora sendo boicotados pelo Ocidente por causa da guerra na Ucrânia, eles movem muita parte das suas riquezas com criptomoedas, né? Porque é extremamente difícil, às vezes impossível de ser rastreado. Ô, Mark, a minha pergunta agora volta para o nosso mundo aqui dos joguinhos. A gente está falando de uma tecnologia que, como você falou, ela é genial no sentido de o que ela consegue fazer e as aplicações dela que nem sempre são boas, na maioria das vezes não são bem intencionadas e estão visando simplesmente o lucro pelo lucro das pessoas envolvidas, com muito gasto de energia, né? Esse é o clichê quando a gente fala disso. Mas por que essa tecnologia blockchain e o mundo dos NFTs e tudo mais é tão difundido, está sendo tão difundido na indústria de games? Por que os games são tão atraentes para esse tipo de coisa? É óbvio, porque é fácil de fazer e tal, de mobilizar, mas eu queria que você desse exemplos de como isso já está sendo feito. Olha, Pablo, infelizmente é porque eu acho que a indústria de jogos é um pouco um alvo fácil para pessoas mal intencionadas com esses objetivos que você falou, entendeu? Não só porque é uma indústria jovem, também porque é uma indústria que já está sob ataque hoje, por exemplo, da indústria de jogos de azar, né, de gambling.
Então eles têm tomado cada vez mais espaços, né? A gente vê o próprio Diablo Immortal, por exemplo, né? Um dos grandes lançamentos aí desse ano. Para mim, um exemplo de ideias e pessoas que são envolvidas com cassinos online e com jogatina, jogos de azar, né? Cada vez mais se envolvendo com a indústria de jogos. E da mesma forma que essas pessoas se infiltraram em grandes empresas, elas estão vendo o caminho da pedra, e muitas delas são as mesmas, tá? Inclusive, porque é a mesma mentalidade de vamos ganhar dinheiro em cima das pessoas no curto prazo, puxar o tapete e ir embora, né? Então, esse mesmo tipo de ideia, assim, de ganhar dinheiro em cima das pessoas sem entregar nada de concreto, nada de real, e ir embora, a indústria de jogos de azar, ela compartilha muito de NFT, principalmente Web3 em geral, infelizmente, hoje em dia. E eu acho que é por a indústria de jogos ser esse alvo fácil que a galera faz isso. É uma indústria que tem pouca regulação, porque ela ainda é pouco compreendida, né? Então você vê que os governos agora, de novo, no caso do Diablo Immortal, né? Usando um exemplo famoso, tem uma certa dificuldade de acompanhar, então o pessoal ainda tá falando, pô, vamos regular a loot box, e o Diablo já tá inovando na loot box, né? Já tá fazendo mudanças para justamente a lei não pegar e tal. Então, assim, eu acho que a indústria de jogos é um alvo fácil, e também porque ela é um lugar que você consegue... Porque, assim, no fundo, o que o pessoal mais gosta de fazer em qualquer tipo de golpe, né? Quando você quer vender alguma coisa, enganar uma pessoa que alguma coisa tem valor, mas não tem de verdade, você precisa deixar aquilo, você precisa maquiar, né? Você precisa deixar bonito. E eu acho que os jogos eles têm uma capacidade de maquiagem muito grande, porque jogos são muito legais, né? Então, tipo... Não tem, pô, eu tenho TDAH, né? Então, assim, pessoas que têm a condição que eu tenho, muitas vezes os jogos são uma das poucas coisas, assim, na minha adolescência, minha infância, uma das poucas coisas que conseguia de fato prender minha atenção e fizeram uma parte muito grande da minha vida, porque é muito legal o jogo, saca? Então, tipo assim, e aí, mesmo um jogo às vezes ruim, ou um jogo que não tem intenção de fazer você se divertir ali, né? Ele tá mal intencionado. Ainda assim, esse jogo pode ser muito legal, muito gostoso de jogar, muito divertido no momento a momento, né? E é justamente, eu acho que essa a coisa mais perversa sobre o NFT, porque é colocar uma droga dentro de um doce para criança, basicamente, sabe o que eles estão fazendo. Oba, me permite complementar essa pergunta, porque você citou a frase que o Mark falou durante a palestra, que é o pay to earn, que é jogar para ganhar, transforma um game cultural, divertido, em uma atividade econômica, né? E daí você destrói o fator diversão, o motivo pelo qual a gente joga. Por que você acha que isso é tão ruim? Porque muita gente pode achar que o NFT é bom nos games justamente por isso. Porque antes a gente só perdia tempo jogando, agora você ainda ganha alguma coisa. Sim, Mas sim. você, como game designer, qual é a tua visão dessa questão de destruir o âmago, a ideia de você fazer jogos em primeiro lugar, que é a diversão? Perfeito, Paulo, perfeita pergunta. Isso é uma boa parte da segunda metade da minha palestra, que ela está disponível de graça no YouTube. Quem quiser dar uma olhada, ficar curioso em ver isso em mais detalhe, eu explico isso em muitos detalhes, mas eu vou tentar fazer uma rápida simplificação aqui para vocês, que cara, basicamente... quando a promessa que se faz é essa, né? Então chega com a promessa, lembra, né? A gente tá lidando com pessoas que querem enganar. Então o livrinho, o manual de como enganar as pessoas é o mesmo, independente de qual é o meio, né? Então a pessoa vai te fazer uma promessa muito legal, que vai, tipo, né? Você vai ficar, putz, parece bacana, né? E essa promessa é justamente essa. Pô, eu já gosto de videogame, eu já jogo videogame, eu adoro Elden Ring, por que eu não posso jogar Elden Ring e me divertir como eu sempre me diverti? E aí, no final, se eu sou muito bom no Elden Ring, então quando eu terminar de zerar o jogo inteiro, matar todos os bosses principais e tal, eu vou receber uma grana, eu vou vender talvez as coisas que eu peguei, eu vou vender minhas armas, eu vou ganhar uma grana, né? Então, tipo assim, esse é o apelo, essa é a promessa que eles fazem. E se você acreditar nela sem se perguntar muito o que tá por trás, você vai achar que é legal, né? Por que não? Né? Jogos são tão caros, jogos já são um hobby tão caro, e ainda mais aqui no Brasil a gente sabe, pô, tipo, pra gente é muito mais caro. Então é um privilégio você poder jogar jogo. Então por que eu não posso tirar um troquinho, né? Já que eu gosto tanto e eu sou bom nisso. E infelizmente, como em todo golpe, essa promessa não tem nenhuma relação com a realidade.
E de uma maneira muito simples, basicamente o que acontece já nesse tipo de jogo, e o que sempre vai acontecer, porque infelizmente é o que é da natureza disso, né? E eu, como game designer, eu passei 15 anos da minha carreira estudando esse tipo de coisa. O que acontece é que você não vai ter chance nenhuma. Então, tipo, a partir do momento que você introduz um elemento econômico no jogo, aquilo vai virar o trabalho de um monte de gente. Então, tipo, e essas pessoas, assim como na vida real, elas vão se organizar em grupos, em empresas, né? E eles vão trabalhar numa escala cada vez maior, né? Então eles vão crescer cada vez mais e eles vão fazer margens de lucro cada vez menores, justamente para poder, quem não está trabalhando na escala que eles estão trabalhando, não vai conseguir competir. Então, se você é só uma pessoa normal, querendo sentar e jogar um Elden Ring, curtir, você não tá, aquilo não é sua profissão, você não trabalha para um grupo e vê isso 24 horas por dia, né? Você só quer se divertir no final do dia de trabalho de verdade que você tem, que é produtivo para a sociedade. Então você chega cansado do seu trabalho de verdade, que tem valor e quer se divertir, você vai ser simplesmente destruído por essas pessoas. Então, basicamente, o que eles querem fazer é, no nível econômico, a mesma coisa que se você já jogou um jogo de, tipo, um Rust da vida, né? Tipo, esses jogos de survival, você entrar num servidor que já tem uns 30 moleques de 12 anos que jogam isso o dia inteiro e eles estão só esperando você nascer no servidor para já te matar no lugar que você nasceu, entendeu? E pegar suas coisas. É basicamente isso. Na melhor das hipóteses, essa promessa inicial de que você vai ganhar um dinheirinho jogando jogos que você sempre jogou, vai virar frações de centavos. Porque quem realmente vai ganhar dinheiro são essas pessoas. E o que você dá em troca disso, né? A barganha que você faz com esse diabo, o trato que você faz com esses demônios, é você entregar de bandeja para eles toda a sua capacidade de agir naquele mundo, toda a sua capacidade de conseguir as coisas no jogo pelo seu próprio mérito, como uma pessoa normal e não vivendo aquilo. É você transformar tudo que é a fantasia do jogo, tudo que é a magia do jogo, de você ter, o pessoal chama de power fantasy, né? A fantasia de poder, de putz, eu sou super-herói agora, saca? Porque, cara, a vida, a gente já sofre tanto, tá ligado? A gente trabalha tanto, a gente tem dificuldade. Quando a gente quer chegar num jogo, a gente quer ser super poderoso, a gente não quer repetir as mesmas coisas que a gente já sofre na nossa vida durante o dia inteiro, entendeu? E basicamente o que essa galera quer fazer é chegar nos últimos espaços que a gente tem para se esconder, nos últimos espaços que a gente tem para ser feliz, para ser poderoso, para agir no mundo, para ter uma fantasia, para ser super, e eles querem tirar o nosso super. E de novo a gente vai ser só mais um ali, sofrendo e tendo dificuldade, como a gente faz no resto da nossa vida. Eu tenho uma pergunta relacionada à questão de ganhos, né? Porque você trouxe na sua palestra que NFT basicamente é um processo de soma zero. Se alguém ganhou, alguém perdeu, sem benefício para a sociedade. Eu quero que você explique um pouco desse conceito assim para a gente, porque por mais que grande parte entenda, né, sobre o que o Marx trouxe para a gente também, né? Enfim, nem sempre todo mundo entende. Então, lança a braba aí de um jeito bem didático, assim, pra galera. Claro. Vamos lá. E mais uma vez, né, eu explico um pouco isso, também de maneira simples, tá? Muito simplificada na minha palestra. Tem conceitos aí muito mais profundos do que eu faço lá. E aqui eu vou fazer a simplificação da simplificação, mas eu agradeço a oportunidade de poder fazer isso aí pro público de vocês. É basicamente o seguinte, tá? Soma zero, que a Bárbara falou, é um tema da teoria de jogos, né? Ele fala uma forma de descrever meio que o resultado de um sistema, tá? Então a gente não precisa entrar nessas coisas aí de matemática e nada disso. Eu gosto de dar exemplos muito mais mundanos para explicar, muito mais do cotidiano. E um exemplo que eu gosto muito é o dos fazendeiros, que é o que eu dou na minha palestra. Então é basicamente o seguinte: imagina se o seu trabalho é ser um fazendeiro, né? Você trabalha numa fazenda, você pega a sua colheita. E aí o que você faz com a colheita? Você leva para o mercado. E lá no mercado essa colheita vai ser vendida, né? Você vai trocar aquilo por dinheiro, por produtos, por serviços, né? E as pessoas vão ter a sua colheita e vão poder, né, transformar em outras coisas, fazer comidas, fazer objetos, por aí vai. Então, assim, o seu trabalho, né, ser fazendeiro, plantar coisas, quando você leva ele para o mercado, aquilo vai gerar valor para a sociedade, né? Então, tipo, isso é uma atividade econômica, né? É o nosso trabalho. Então, assim, as pessoas, imagina que a maioria das pessoas que está assistindo aí trabalha, né? A menos quem é estudante ou quem está com a vida ganha, que não deve ser muita gente hoje no Brasil, infelizmente. Mas a gente
Mas agora, o que acontece na soma zero? Né? O que é o soma zero? O que é a especulação? E o que é o NFT? É se você, o fazendeiro, ao invés de você pegar a sua colheita, levar para o mercado e as pessoas ali, né, usarem aquela colheita para transformar novas coisas, fazer novas coisas na sociedade, você também ganhar serviços de volta. Imagina que, em vez de você fazer isso, você bota a colheita numa rodinha, chama vários outros fazendeiros e combina, ó, não vamos no mercado não, vamos ficar aqui nessa rodinha, bota a colheita aí no meio, então todos os plantadores de milho, bota um monte de milho ali, e aí eles vão brigar ali, vão disputar entre eles, vão jogar, tirar palitinho, paro ímpar, o que quer que queira fazer, tirar no LoL, X1 no CS, o que eles quiserem fazer, e aí no final do dia eles vão tirar ali a colheita, uns vão ganhar, uns vão perder. Não levou pro mercado. É basicamente isso. Então, assim, o que a sociedade ganhou com isso? Saca? Nada. É tipo assim, o maior problema das atividades especulativas, né? Das atividades de soma zero, é que você tá colocando uma coisa no sistema, no caso a colheita, né? E no máximo que vai sair daquele sistema é o que você colocou no começo. Por isso que a gente chama de soma zero. Você pega o início, pega o final, né? Subtraindo do zero. Então, tipo, o que você bota, que você tira é igual. E o que a gente quer sempre como sociedade é crescer, evoluir, é ir para frente, é progredir. E para a gente progredir, tem que somar mais do que zero, né? A gente tem que botar um pouquinho e tirar mais, né? Então, quando a gente faz isso como sociedade, a gente está somando mais do que zero, a gente está indo para frente. Ô, Mark, você, como game designer, né? Acho que vale a pena aqui apresentar você de novo, para quem entrou no meio da conversa. O Mark é o diretor criativo, líder de projetos na Rogue Snail, que é um estúdio muito legal que existe no mercado brasileiro há muito tempo, fazendo coisas incríveis. Inclusive, eu vou pedir para passar um pequeno trailer de um dos últimos lançamentos deles, que é o Rogue Snail, é o Relic Hunters Legend, né? Que é incrível, é muito lindo, é multiplayer alucinado. Mark, o que te motivou? Eu te perguntei isso no começo, mas eu queria insistir porque, assim, você é um game designer que podia estar aí fazendo seus joguinhos tranquilamente, né? Sendo um orgulhoso designer indie brasileiro, levantando aí as suas causas de game design, mas eu enxergo que você pegou essa bandeira de tentar explicar que esse caminho do NFT no mercado de games é ruim, e eu queria entender, assim, exatamente por que você enxerga que é importante falar sobre isso agora, além do fato de o negócio estar tomando conta sem as pessoas perceberem, mas não é algo que se fala muito, né? Você não tem muitos pares na indústria brasileira que estão falando sobre isso. Então, eu queria saber o que realmente te motiva como game designer para não deixar essas práticas se tornarem comuns na nossa indústria e na indústria mundial. Perfeito, Paulo. Eu acho que esse é um momento muito importante, porque é um momento que a gente está precisando de novas ideias. E se a gente deixa que essas novas ideias sejam essas ideias muito ruins, e as pessoas com dinheiro que estão apoiando essas novas ideias, né? São pessoas que têm já o interesse, são as mesmas pessoas que já estragaram as coisas, né? Então acho que, assim, como o mundo e até a própria indústria de jogos, a gente está no momento que a gente precisa de novas ideias. O mundo, a gente está sentindo, todo mundo, que a gente está no momento que a gente precisa, a gente está em crise. Uma crise de confiança, inclusive, que é uma coisa que eu falo muito no meu talk sobre isso, na minha palestra sobre isso, sobre confiança. É uma crise da gente, às vezes, ter pouca esperança, da gente achar que as coisas não podem melhorar, e em jogos de ver que as coisas vão piorando. Você vai vendo o discurso de jogos, já tem algum tempo já, mas está cada vez pior, eu acho, né? E você vê muito o discurso de jogos mesmo, né, pessimista. Isso. E muito pessimista, muito... isso aí é assim mesmo. O Diablo Immortal, agora todos os jogos vão ser assim, é daqui para baixo. Se você quiser jogar um jogo até o final, zerar um jogo agora, você vai ter que pagar $100 mil. Ou senão nem sonha, entendeu? Então, assim, é isso mesmo, o capitalismo vai vencer assim e acabou. E eu acho que essa falta de esperança, né, esse século difícil que a gente tem até agora e pela nossa frente, ele exige novas ideias, ele exige novas inovações. E aí me dá desespero ver pessoas se vendendo como esses inovadores, que são as mesmas pessoas que colocaram a gente já nesse lugar, entendeu? E elas estão só colocando uma outra roupa e falando que elas têm as novas ideias para solucionar o problema. Não é solução, são só as mesmas ideias de novo, com pele de cordeiro. Então, assim, é muito importante denunciar essas coisas, mas ao mesmo tempo, Pablo, eu
eu não sou um crítico, entendeu? Eu sou um artista. Então eu acho que assim, a principal maneira acho que a minha maior forma de protesto é propor ideias, é sonhar coisas novas, sonhar novos futuros. Tanto que, como eu falei, a minha palestra, de fato, é sobre o futuro do game design. Não só porque eu precisava falar de NFT para fazer essa palestra, mas eu também precisava parar de falar de NFT como eu gostaria de fazer agora, para falar sobre novas ideias de futuro. E eu acho que na nossa humildade, né, porque nós somos um estúdio pequeno, com pouco recurso, a gente começou com nada e a gente está. Eu gosto muito de brincar que a Rogue, né, o meu estúdio, a gente é um estúdio de renegados. Então, assim, tirando eu e as pessoas que estão comigo há 15 anos já nessa jornada, todo mundo que veio trabalhar na Rogue, porque a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha recurso, né? Não eram pessoas que ou não estavam prontas para trabalhar nas grandes empresas lá de fora, ou eram pessoas que talvez nunca teriam essa oportunidade. Mas que eu vi o talento e eu falei, pô, quer vir comigo? E as pessoas falaram, pô, bora. Então acho que assim, nós somos um time de renegados, a gente tem recursos limitados, mas a gente, assim, na nossa humildade, a gente quer colocar o nosso tijolinho. E eu acho que o Relic Hunters Legend, ele é o nosso tijolinho, o primeiro, espero que de muitas, de propor novas ideias. Propor, por exemplo, ele vai ser um jogo grátis. E a gente quer propor novas ideias de como fazer um jogo grátis, um jogo acessível para todos, mas que também a gente não precise cobrar muito dinheiro para vocês conseguir se divertir, ou ser uma coisa que quem tem muito dinheiro estraga a diversão das outras pessoas, ou o pior de tudo, né? Eu, como eu falei, eu tenho TDAH, que explora as pessoas que têm transtornos, que têm algumas dificuldades de lidar com compulsão ou com controlar gasto de dinheiro, porque o pessoal acha que muitas vezes nesses jogos, quem está gastando $100 mil num Diablo é uma pessoa milionária e problema dela, ou ela é burra, ela que quis gastar, eu não quero. Mas normalmente essa é uma pessoa que ela tem uma dificuldade. E tipo, ela tem uma dificuldade de controle, ela tem um problema psicológico, não é uma pessoa rica muitas vezes, né? E aquilo tá prejudicando, tá machucando as pessoas de verdade. E eu acho que isso não só é moralmente errado, eu acho que isso é burro. Eu acho que as pessoas que estão por trás dessas coisas são burras e sem imaginação. Elas estão no poder porque elas nasceram no poder. E eu acho que um time de renegados como nós, a gente pode, na nossa humildade, colocando o nosso tijolinho, mostrar, olha que legal se mais pessoas como nós estivessem colocando esses tijolos, pessoas que têm imaginação, pessoas que têm visões de futuro mais humanas, mais sustentáveis, que escalam melhor, que funcionam mais a longo prazo. E eu acho que quanto mais a gente faz isso, eu acho que a gente não vai mudar o mundo jamais na Rogue, jamais. A gente nunca vai ter esse poder. Mas se a gente bota nosso tijolinho, quem sabe a gente inspira outra pessoa a botar o tijolinho dela. E mais um, e mais um. E as pessoas começarem a ver que esses tijolinhos aqui, tipo, os grandes donos da construtora, eles não estão fazendo coisas tão legais quanto a gente está fazendo com nossos tijolinhos, entendeu? Eu acho que é muito sobre isso. Eu tenho uma pergunta muito boa aqui do Rodrigo, que perguntou: da forma que foi feita a palestra, vocês acham que houve uma quebra de confiança no futuro do Big em relação a tudo que aconteceu, né? Do Big ser patrocinado por uma empresa de cripto, enfim. E a gente conversou um pouco sobre isso, né, Mark, antes da gente dar o start do nosso programa. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua percepção quanto a isso, que eu achei muito interessante. Perfeito. Eu acho que existiu com certeza uma quebra de confiança no Big, que tem sido, né, montante ao longo do tempo. Inclusive, já tinha tido uma pequena tretinha no Twitter antes do evento, né? De pessoas como eu que acham que... O Rick do Overloader já fez uma matéria sobre isso, Sim. né? Falando sobre a presença de NFTs dentro do Big e tal. Exatamente. Então, assim, isso já, né, já tava... Essa confiança já tem sido minada já tem um tempo. Tanto que existia ali uma discussão sobre, putz, será que desenvolvedores indie, pessoas como eu, que se veem como artistas em primeiro lugar, e que acham que blockchain, NFT, essas coisas são uma ameaça ao futuro da nossa indústria, será que a gente deveria ir no Big? A gente deveria boicotar o Big? E algumas pessoas como eu achavam que não, a gente tem que ir lá, a gente tem que disputar esse espaço, a gente tem que fazer contraponto, né? Porque o Big é nosso, é da nossa indústria, não é só deles. E também não é só nosso, né? É uma disputa que tem que acontecer, a gente não pode desistir dela. E teve gente também que eu respeito, inclusive pessoas que eu admiro muito, que falaram, não, eu vou boicotar, eu não vou, né? Que já existia essa quebra de confiança. Só que na primeira pergunta ali dos chips, era sobre a forma que a palestra foi feita. Eu acho que, assim, existiu, talvez por causa do clima já da confiança quebrada, uma coisa que eu fiz ali, que era um
pouco uma brincadeira, tinha um fundinho de verdade, mas era em muita parte uma brincadeira, e que no fundo eu reverto ela, né? Então, tipo, eu volto atrás, eu de fato falo sobre o futuro de game design, então não é uma enganação. Mas eu acho que como o Rick estava reagindo, o Rick Sampaio fez o Twitter, né, sobre foi reportando no Twitter sobre minha palestra e acabou que viralizou, né? E ele foi reportando o que ele estava vendo. Eu acho que quando as pessoas viram o tweet do Rick sobre o que eu falei, elas já assumiram que foi uma grande enganação, que eu estava traindo o evento. E assim, eu acho que o foco aqui não tem que ser no evento. Eu acho que o foco tem que ser... O evento não é nosso inimigo. O nosso inimigo são essa galera de blockchain e NFT, saca? Eles são inimigo. O evento... assim, eu conheço pessoalmente pessoas da organização do evento. Uma boa parte delas, inclusive pessoas no alto escalão ali da organização do Big, elas pensam como eu, na verdade. Mas assim, elas precisam fazer o evento funcionar, ano de pós-pandemia e tal. Assim, infelizmente, eles foram lá e acharam dinheiro, porque essa galera precisa também, né? Os caras têm muito dinheiro, porque eles são essas pessoas que vêm do dinheiro, mas eles não têm relevância, eles são os irrelevantes, fazendo coisas que não têm substância, não têm valor. Então as pessoas precisam comprar essa relevância. É o pay to win da vida real, né? Então eles o Ian falou patrocinar. sobre isso, inclusive, Mark, se liga, se não fosse pelo dinheiro dos criptos, que também manchou a imagem do evento, não sei se eles dariam conta de fazer o Big. Assim, sinceramente, gente, cada um faz o seu, tá? Eu respeito todo mundo que escolheu não ir ao Big, boicotar o Big, mas a minha opinião é de que o Big é nosso. Enquanto ele não é perfeito, ele tem muitas imperfeições, ele também tem muitos méritos, e quer você queira, quer não, né? Não adianta espernear, não adianta ficar bravo. O Big é o maior evento da cena de desenvolvimento de jogos brasileira. Ponto. Né? E ele é a nossa vitrine. Então, por exemplo, o Wes, o jornalista, espero que o Wes não fique bravo de eu falar isso, acho que não. O Wes, que é o jornalista da PC Gamer, que inclusive me entrevistou sobre a minha palestra, ele falou para mim, Mark, eu nunca tinha vindo no Brasil, e eu tinha um certo preconceito porque eu vi que tinha muito patrocínio de NFT e blockchain no evento. Mas ele falou, e aí eu andei no show floor, né, eu andei no evento, e eu vi que, na verdade, eles eram minoria. E tinha muito mais coisa que não era blockchain NFT do que blockchain NFT. Muita coisa muito legal, inclusive. Pessoas empolgadas, apaixonadas por jogos. As pessoas estavam visitando, não estavam nem para jogos NFT, sua maioria. E, tipo, legal. E ele falou, se eu tivesse vindo e a maioria dos stands fosse NFT blockchain, eu não voltaria ano que vem. E aí, tipo assim, e se ano que vem a gente fizesse um evento da cena indie, por exemplo, tem o Firmeza, por exemplo, vamos fazer um super Firmeza ano que vem. E aí talvez vários jornalistas, várias pessoas lá de fora, que a nossa vitrine hoje é o Big, essas pessoas talvez não viriam. Porque já pegaram no Brasil da Sony PlayStation, né? Veio, tirou foto com os jogos que ele gostou e jogou. Pois é. Que outra oportunidade que os desenvolvedores indies têm, né? Perfeito, é isso. E assim, existe também uma narrativa, e eu acho normal isso, tá, gente? É porque a gente pensa que dinheiro é sempre poder. Não, dinheiro compra poder. Dinheiro não é poder. Para o dinheiro comprar poder, alguém tem que vender. Tá ligado? Então, assim, que tal a gente não vender? Sabe, eu acho que quando a gente abre mão de chegar e participar, assim, sinceramente, acho que todo mundo devia ir, sim, no Big e falar, obrigado pelo dinheiro aí, seus criptotrouxa, e falar mal deles, e acabar com eles usando o dinheiro que eu fui no auditório, onde todas as cadeiras estava escrito o nome do patrocinador, Master Blockchain. E usando isso, eu fiz muito mais barulho do que eles. Então eles, obrigado, patrocinaram a minha palestra e patrocinaram a minha mensagem, que foi o ratio da vida real, né? Basicamente. Ô Mark, a gente já estourou bastante nosso tempo, mas o papo tá tão bom que eu vou me estender em mais uma pergunta, e acho que a Bárbara deve ter mais outra depois. Mas a minha pergunta, ela é mais subjetiva, tá? É para fazer as pessoas que estão assistindo aqui, a nossa audiência não caiu desde que você entrou, então parabéns. Realmente o tema é bom e você está explicando tudo. E eu até perdi o fio da minha meada, mas o negócio é o seguinte, muita gente está falando que esse negócio de NFT dentro dos videogames, assim como outras coisas, outras ondas ruins que já rolaram, vai ser passageiro e não vai durar muito tempo. Eu já não tenho esse otimismo a respeito disso, mas eu imagino que você também, por ter feito essa palestra, você também não seja tão otimista, achando que esse negócio é uma coisa que vai sumir, vai ser uma bolha que vai estourar logo, tanto que você fez uma palestra. Mas você, como game designer, sabe ou deve imaginar o que vai ficar.
quando a gente fala sobre videogames, quando a gente fala sobre jogo bem feito, jogo interessante. Muitos game designers vão falar que a diversão é a coisa mais importante, só que eu acho isso um conceito muito subjetivo, tal, é muito romântico pensar que se o jogo for divertido, ele vai durar para sempre e tudo mais. Você, como é um cara que estuda e trabalha com isso, o que você vê como sendo essencial e importante para os videogames daqui a 100 anos, por exemplo? Que não seja jogar e ganhar dinheiro. Pergunta legal, pergunta bacana. Cara, eu acho que a diversão realmente é uma coisa que até entre game designers profissionais, né, quem trabalha com isso, a gente evita falar em diversão porque é muito abrangente, né? Tipo assim, tudo pode ser diversão e tal, acaba que não é muito útil pra gente. A gente tenta fazer o que a gente chama de um vocabulário crítico, né? A gente pensar outras palavras mais específicas que a gente pode usar. E uma das que eu acho mais importantes, pelo menos na minha escola de design de jogos, é significado. Então, tipo, é muito sobre as coisas que você faz terem significado. Então, tipo, isso passa tanto em, eu vou tomar uma decisão e ela vai impactar o mundo do jogo. Então, aquilo volta naquilo que eu falei, né? De você ver que o que você fez. Então, por exemplo, todo mundo ficou muito chateado. Não sei se isso já virou um exemplo de velho, tá, gente? Desculpa, mas eu sou velho. Mas Mass Effect 3, quando saiu, que o final ninguém ficou feliz. Por quê? Porque o final era meio que sempre o mesmo, dependendo de tudo que você fez. Então, tipo, cadê o significado? A minha jornada, tudo que eu construí, tudo que eu decidi, a minha individualidade, a minha expressão. E, no fundo, eu acho que essa parte artística dos jogos, de ser uma coisa interativa, que traz significado, que mostra para você o resultado das suas ações, e que eu acho que hoje em dia a gente precisa muito, e a gente vai precisar cada vez mais, acho que daqui a 100 anos, é a gente dar potência para as pessoas. As pessoas, eu acho que hoje a gente está muito desconectado, a gente está muito desconfiado uns dos outros, né? A blockchain, por exemplo, é um exemplo disso, né? Uma ferramenta profundamente baseada em desconfiar de tudo e uns dos outros. E a gente precisa estar mais conectado, confiando mais uns nos outros. E também eu sinto que hoje em dia a gente tem uma geração que está desempoderada. Parece que a gente desistiu. Acho que tem um pessimismo em geral, que é uma sensação de que a gente não pode mais ganhar, tá ligado? E, tipo, eu acho que os jogos são um lugar incrível onde você pode sempre ganhar. E tem uma coisa muito sobre motivação, eu estudo muito a parte teórica sobre motivação. O que motiva a gente a fazer as coisas, a jogar um jogo, a jogar mais uma fase, a ser melhores, né? Isso é muito importante para game designers. E uma das coisas mais importantes é que você consegue ver, uma das coisas que mais te motiva, é que você consegue ver que é possível vencer. O momento que você achar que não dá para vencer mais, acabou. Eu acho que quando a gente traz ideias como essas para jogos, ideias como vamos botar um capitalismo selvagem sem regras dentro do mundo dos jogos, você vai trazer uma coisa que não é do mundo dos jogos, que é a opressão. É você olhar e falar, não é possível vencer. E tipo, e aí não dá, todo o resto acaba quando você faz isso. Muito que bem. Mark, você arrasou simplesmente. Queria agradecer a sua presença e dar um heads up para todo mundo que está acompanhando aqui, para conhecerem o trabalho da Rogue Snail, principalmente Relic Hunters Legends, né, que é um jogo incrível. Chroma Squad também, que fez o nome, né, foi um grande boom assim quando aconteceu. Enfim, conheçam o trabalho dessa desenvolvedora indie maravilhosa, conheçam o trabalho do Mark e de toda a equipe incrível que está por trás. Mark, mais uma vez, obrigada pela sua presença, obrigada pelo ensinamento, obrigada por tudo. Para o pessoal que quiser acompanhar a sua palestra, então tá aí, gente, está dado o recado, vocês conseguem conferir toda a palestra inteira no YouTube do Mark Venturelli, tá bom? E a gente já encerra o nosso programa com esse papo incrível que você lançou para a gente. Muito, muito, muito obrigada, viu, Mark? Valeu, querido. Obrigado pelo convite e beijo pro Ramon, que eu prometi. Beijo, Ramon. E tamo junto. Valeu, gente. Um beijo pro Ramon, então. O Ramon e todo mundo que assistiu, uma galera que a gente não conseguiu dar conta dos comentários, das perguntas muito boas. Acho que quando o papo é bom, as perguntas são melhores ainda. O pessoal engajadíssimo. Manda no Twitter lá, pessoal. A gente conversa lá. @Mark Venturelli. É isso aí, então, inclusive, gente. O canal de YouTube do Mark é Mark Venturelli, vocês procuram lá, tem a palestra que ele fez no Big na semana passada na íntegra, já tem legendas em português e em inglês, né? Devem então estar fazendo em espanhol também. Estou fazendo em espanhol, isso. Muito legal. E realmente eu estou aqui emocionado da gente ter conseguido ir tão fundo
né? O pessoal acha que joguinho é só para brincar e se divertir, ou que qualquer tipo de filosofia envolvendo jogos é descartável e não é tão profunda assim. A gente está provando aqui nessa conversa sobre um tema muito sério que é muito mais do que parece, né? A gente consegue ir bem longe. Então eu agradeço você aí pela como a Bárbara falou, pelos seus ensinamentos. Eu espero você voltar aqui, talvez para um assunto um pouco mais light da próxima vez, talvez o seu novo game, né? Que se você quiser agora fazer aí uma propaganda sobre qual é o que a Rogue Snail está fazendo nesse momento e quando a gente pode esperar novidades, ou se acaba de lançar também. E você volta aqui quando você quiser. Valeu, Pablo. Muito obrigado. Pessoal, me sigam lá nas redes sociais. Relic Hunters Legend na Steam. Dá uma wishlist lá pra gente, coloca na lista de desejos de vocês, isso ajuda muito a gente. Chrome Squad também, começou a vender bastante aí por causa de todo esse assunto. Jogo maravilhoso, feito com muito amor pela galera lá da Behold Studios. E é isso, muito obrigado. Tamo junto. Tamo junto, então. Muito obrigada a todos vocês que participaram junto com a gente. Obrigada, Mark. E obrigada a você, Pablito, por mais um programa. Um beijo para todos vocês. Até semana que vem, quinta-feira, às 18 horas. Esperamos vocês lá. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem. Valeu.